Irmãos, nós vamos ter agora alguns instantes de oração silenciosa, a exemplo do que fizemos hoje pela manhã, e vamos clamar para que o Senhor fale conosco nesta noite, para que nós possamos estar aqui neste local, concentrados na palavra do Senhor que será exposta, né? Eu sei que muitas vezes nós chegamos aqui com o nosso coração atribulado pelas dificuldades naturais da vida, pessoas e familiares aqui que têm parentes que estão enfermos, outros que estão dependendo ainda de exames e cirurgias. Nós temos alguns que ainda estão desempregados, passando por uma situação financeira difícil, não é? Então vamos interceder por esses motivos todos, não é? Temos também o pedido do McBride e da Josi, eles estão viajando, são praticamente 13 horas de carro, vão fazer em 2 dias por causa das crianças, vão visitar a mãe da Josi, lá no Espírito Santo, que está bastante doente, né? Então vamos estar orando, entregando para o Senhor neste momento tudo aquilo que pode desviar a nossa atenção da mensagem. E depois de alguns instantes, eu então encerrarei esse momento com uma oração em voz alta. Pai querido, é um privilégio nós dispormos da Tua Palavra para nela meditar, nela estudar, para que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Mas nós queremos neste instante clamar ao Espírito Santo que tire toda a nossa preocupação para que nós possamos, Pai, nos concentrar no estudo, na leitura da Tua Palavra e buscar nessa exposição princípios que possam dirigir as nossas vidas. Tira, Pai, qualquer coisa que possa nos distrair deste objetivo neste momento do culto. Eu também me coloco à Tua disposição, Pai, como barro na mão do obreiro. Que o Senhor possa me utilizar para trazer a mensagem que esta igreja está precisando nesta noite. Eu oro em nome de Teu Filho amado. Amém. Irmãos, dando continuidade à exposição bíblica do Evangelho de Mateus, hoje nós estudaremos a primeira parte do capítulo 13. Então eu peço que os irmãos já deixem suas Bíblias abertas em Mateus capítulo 13. Nesse texto nós observaremos que Jesus fala a uma grande multidão, né? Ele fala a essa multidão através de parábolas, mas nós não podemos perder o contexto em que isto está acontecendo. Jesus continuava sendo perseguido pelos fariseus e pelos mestres da lei, e parte da multidão que estava lá prestes a ouvi-lo, né? Apesar de estarem presentes junto com o Senhor Jesus, eles estavam com o coração endurecido, não estavam abertos para receber e ouvir a mensagem do Senhor Jesus. Parte da multidão buscava apenas alguma distração, como ocorre nos dias de hoje, não é diferente do que ocorreu durante o ministério do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas hoje vão às igrejas por causa do louvor, por causa do contato com os amigos, enfim, por uma série de motivos, menos para buscar ser edificado pela palavra do Senhor. E assim estava ocorrendo naquele momento, conforme nos relata Mateus no capítulo 13. Boa parte daquela multidão estava presente fisicamente, mas a mente dessas pessoas estava longe daquele local e eles não estavam dispostos a ouvir a mensagem do Evangelho.
Então, apesar do contexto negativo, Jesus, sem nenhum temor, continua seu ministério de pregar o evangelho da salvação ao redor da Galileia, do mar da Galileia. E eu insisto, irmãos, para que possamos entender com mais profundidade o texto de hoje, eu peço que os irmãos tentem se concentrar e se imaginar no meio daquela multidão no mar da Galileia. Semana passada, nós vimos que Jesus falava a seus discípulos e a alguns fariseus num cenáculo, numa grande sala, onde ocorreram os fatos relatados no capítulo 12. E agora no capítulo 13, inicia-se com as seguintes palavras, 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, ou do cenáculo onde se confrontou com os fariseus, assentou-se à beira do mar da Galileia. Irmãos, Mateus relata que Jesus fez 5 grandes discursos durante o seu ministério. E desses 5 grandes discursos, nós já estudamos 2. O primeiro deles está registrado entre o capítulo 5, versículo 1, até o 7, 29, quando Jesus pregou o Sermão da Montanha. O segundo grande discurso de Jesus está registrado entre os capítulos 10, versículo 1, até 11, versículo 1, quando Jesus envia seus 12 apóstolos a pregar, porque a seara era muito grande. E hoje nós estudaremos então o terceiro discurso. E o que nos chama a atenção é que esse é o primeiro discurso que é dirigido a uma grande multidão, porque os outros 4 discursos são dirigidos apenas aos seus discípulos, aqueles que estão mais próximos, e aos apóstolos, e não a uma grande multidão. Então, pela primeira vez, nós vamos ver Jesus falando para uma grande multidão. E nesse discurso, nesse terceiro discurso, Jesus fala sobre o reino dos céus. E para tanto, ele se utiliza de parábolas. Então, nós vamos ver nesse terceiro discurso que Jesus conta 7 parábolas consecutivamente. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola, a parábola da rede de pesca. Irmãos, nós não iremos estudar as 7 parábolas nesta noite, porque devido ao tempo seria impossível, Mas para um melhor entendimento, nós vamos dividir este capítulo em 3 partes. E nesta noite, nós vamos iniciar verificando a parábola do semeador. Ok? Apesar de que na maioria das nossas Bíblias, os tradutores inseriram títulos para determinados trechos da palavra, e no meu caso aqui na minha Bíblia diz aqui a parábola do semeador. Na verdade, Jesus em sua mensagem, ele não destaca o semeador, mas ele destaca o tipo de solo em que as sementes foram lançadas. Então, o ideal seria que o nome fosse a parábola dos tipos de solo e não a parábola do semeador, porque o tipo de solo é que é o destaque. Vamos ler então Mateus 13, versículos de 1 até o versículo de número 9. Mateus 13, de 1 até 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu,
visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raízes, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, como eu já disse, a parábola do semeador, na verdade, destaca os 5 tipos de solo, como nós acabamos de ler. Então, o versículo 1 nos chama a atenção. Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Então, o primeiro ponto que nos chama a atenção é que na praia, diferente da casa ou no cenáculo que ele estava no capítulo 12, na praia Jesus poderia falar para uma grande multidão de pessoas. E o povo, apesar de ter o coração duro para a sua mensagem de salvação, gostava de ouvir as suas histórias, gostava de presenciar os seus milagres, porque saindo dali eles poderiam divulgar isso para os seus amigos e seus parentes, né? Olha, Jesus fez tal milagre, Jesus contou tal história, tal parábola, e aquilo chamava a atenção. Então eles gostavam de ouvir Jesus falar através de parábolas. Ou seja, parábola é uma história contada para explicar uma verdade complexa. Nesse caso, nessa parábola do semeador, Jesus então, ele tenta explicar àquela grande multidão o que é o reino dos céus. Versículo 2: a multidão se reuniu para ouvi-lo, e era tão grande, né, que ele iniciou sentado ali na beira do mar da Galileia, que ele passou para dentro de um barco e sentou-se para falar à grande multidão. Dá para você mudar mais uma? Não, voltar uma para trás. Aí tem a grande multidão e agora ele sentado então num barco. E vale destacar, irmãos, que nessa região da Galileia, naquela época, naquela cultura, era muito comum, muito obrigado, o orador ficar sentado e o auditório em pé, de acordo com o que a gente está vendo ali na figura. Então essa era uma característica do povo naquela região. Pena que hoje não é assim, né? O pastor tem que ficar em pé e o povo todo sentado. Pode mudar. Mais um. Aí. No versículo 3, eis que o semeador saiu a semear. Irmãos, semear era uma atividade familiar. O povo estava acostumado a fazer isso. E, portanto, eles poderiam entender, através da parábola do semeador, a mensagem sobre o reino dos céus. Era muito comum o povo semear trigo e cevada com a mão. Então o semeador tinha lá o seu campo, tinha os caminhos, ele saía com um saco de sementes e ia jogando assim, ia jogando a semente. E a semente se espalhava por todo tipo de solo, né? Então isso para eles era muito fácil entender. Versículo 4: uma parte caiu à beira do caminho, um local de passagem do semeador, ou seja, aquele caminho não era um lugar arado, era um local que tinha o solo duro, e as sementes caíam ali e não penetravam na terra, porque o solo estava muito batido, né? E o que acontecia? Elas ficavam expostas, e os pássaros vinham e as comiam, não produziam. Versículos 5 e 6. Outra parte caiu em um solo rochoso. No solo rochoso havia pouca terra. Como a semente não tinha como aprofundar suas raízes, né, em busca de água, ela só tinha um caminho, ela subia, ela brotava rapidamente, né? Mas, vindo o sol, o que acontece? Ela rapidamente, por falta de água, porque as suas raízes eram muito pequenas,
elas secaram e também não produziam. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos, que crescem rapidamente, as sufocaram, e elas também nada produziram. Versículo 8. Algumas sementes caíram em terra boa, ou terra fértil, e produziram, deram frutos, algumas 100 vezes. Uma semente gerou outra 100. Outras vezes uma semente gerou 60. E outras vezes uma única semente gerou 30. E o versículo 9, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pode mudar, Augusto. Então a parábola é muito curta, né? Ele falou sobre os 5 tipos de solo, o que acontece em cada solo, e ele termina o versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus utilizou-se de uma parábola para revelar o reino dos céus à multidão, mas parece que ele conseguiu foi ocultar o reino dos céus daquela multidão, pela maneira como ele termina no versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos caminhar, pode mudar. Irmãos, utilizar-se de uma palavra para passar uma mensagem ao povo não era novidade para o judeu. O judeu estava acostumado, desde o Antigo Testamento, a ouvir mensagens através de parábolas. Então esse método já havia sido muito utilizado, por exemplo, em Juízes 9, 2 Samuel 12, 14, Ezequiel 17, 19, 23 e 27, no relato de Mateus, em Mateus 7, Jesus usou parábola quando ele falou sobre a edificação de uma casa na rocha ou na areia, e os irmãos se lembram bem dessa parábola. Porém, essa primeira parábola do capítulo 13, ela nos parece que, em vez de revelar ou esclarecer a mensagem de Jesus sobre o reino dos céus, parece que ocultou ainda mais, parece que a situação ficou mais confusa. Portanto, que ele termina, quem tem ouvidos, ouça. Então, apesar da possibilidade de alguém entre aquela grande multidão ser surdo, todos ouviram a mensagem muito bem, mas pela reação dos seus discípulos mais próximos, parece que a multidão não entendeu nada e ficou ainda mais confusa. Bem, aqui nós temos a ideia. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Senhor Jesus está querendo dizer? Quem tem capacidade espiritual para ouvir a mensagem, que aplique à sua própria vida. Nós, aprofundando um pouco mais nos estudos, chegamos a essa conclusão. Irmãos, é evidente que toda a multidão ouviu aquela parábola. Portanto, a questão não está ligada ao fato de terem ou não ouvido, de serem ou não surdos. A questão está ligada à interpretação que a multidão faz da parábola. Quer dizer, da mesma forma como todo agricultor ou todo semeador palestino faz o seu trabalho em muitas dificuldades e encontra diferentes respostas do solo, assim também as boas novas sobre o reino dos céus são semeadas e proclamadas em meio a grandes dificuldades e encontra respostas muito distintas entre aqueles que a ouvem, como a resposta do coração duro da multidão que a ouvia. Mas, independente do tipo de resposta do povo, o reino do céu será estabelecido a seu tempo e com uma colheita gloriosa. Mas certamente haverá muitas perdas. A questão não é ouvi-la, e sim a capacidade espiritual de interpretá-la, que depende do coração disposto a aceitá-la e ser moldado por Cristo. Vamos continuar a leitura, agora lendo os versículos 10
até o 23, que vem completar esse primeiro ensino. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso vos falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador a todos os que ouvem a palavra do reino, e não compreendem. Vem o maligno e o arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas tem raiz em si mesmo, não sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então os discípulos, perceberam que Jesus, ao contar aquela parábola, não conseguiu penetrar no coração daquela multidão. Aí eles perguntam: por que lhes falas por parábolas? Então essa pergunta nos leva a concluir 2 pontos. Os discípulos só questionaram a Jesus após ele contar todas as 7 parábolas, ou seja, isso aqui não está evidentemente em ordem cronológica, porque a pergunta é: por que lhes falas por parábolas? Segundo, o tipo de pergunta que os discípulos fizeram a Jesus deixa subentendido que os discípulos sim entenderam as parábolas, mas que a multidão não entendeu. Versículo 11, e Jesus responde: porque a vós outros é dado conhecer o mistério dos reinos dos céus, mas àquela multidão não. Confirma que os discípulos haviam realmente entendido a parábola. No versículo 12, ele trata da fé. Quem tem fé vai receber mais fé, e quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Versículo 13, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Confirmada a ideia de que Jesus contou a parábola não com a intenção de revelar o reino dos céus à multidão rebelde, mas sim de ocultá-lo. Isso nos faz lembrar de Êxodo 7 a 10. Quanto mais o faraó endurecia o seu coração, negando-se a ouvir Moisés, mais Deus endurecia o coração de Faraó.
E também Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado sem que haja cura. Será quebrantado sem que haja a cura. Nos versículos 13 e 14, Jesus diz: por isso lhes falo por parábolas, de sorte que se cumpra neles a profecia de Isaías. Então, em Mateus 13 a 17, Jesus aplica a profecia de Isaías. Isaías 6, 9 a 10 diz o seguinte: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendeis. Vede, mas não percebeis. Versículo 10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. É curioso isso, né, irmãos? Deus, ele tem um plano de salvação através do sacrifício de Cristo na cruz, que ele pode salvar toda a humanidade. O sacrifício de Cristo na cruz é para toda a humanidade. Mas o que acontece? Nem toda a humanidade quer a salvação. Nem toda a humanidade quer se amoldar ao desejo de Deus, né, para a sua vida. A maioria da humanidade quer seguir seu próprio caminho, quer tomar suas decisões e volta-se as costas para Deus. Então, tanto no Antigo Testamento, lá em Isaías, né, como no Novo Testamento, o que acontece? As pessoas que voltam as costas para Deus, Deus então as abandona, assim como fez com o Faraó. Quanto mais Faraó resistia, mais Deus endurecia o coração de Faraó. Quanto mais a pessoa resiste à palavra de salvação, mais Deus vai endurecê-la e ela estará perdida. Poderia ser diferente? Poderia, mas o que nós aprendemos na palavra é isso, né? O sacrifício de Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade, mas nem todos serão salvos. Então Jesus, ao contar essa parábola do semeador e as outras parábolas por aquela grande multidão, sendo Jesus o próprio Deus, onisciente, onipresente, né? Ele conhecia o coração daquelas pessoas e sabia qual era a verdadeira motivação de eles estarem reunidos para ouvi-lo. Ali no meio da multidão havia fariseus que estavam procurando destruir a Jesus. Haviam outros que não queriam saber de Deus, né? Estavam todos reunidos. Então, o Senhor Jesus usou de parábolas para endurecer ainda mais aqueles corações. Pode mudar? Irmãos, nós tivemos um professor lá no curso de doutorado em São Paulo, Luiz Saião. Ele diz o seguinte: olha, eu sou contra que vocês, quando forem pregar, ficam falando em hebraico, ficam falando em grego, ou fiquem cavando demais as escrituras em busca de pequenas coisas sem muita importância. Por outro lado, vocês têm que fazer com que a igreja cresça um pouco no conhecimento e no estudo da palavra, né? Então, seguindo essa orientação desse professor Luiz Saião, nós podemos perceber que Jesus falou à multidão através de parábolas. Ele usou um exemplo para explicar algo complexo, o reino dos céus. Mas o próprio Senhor Jesus faz referência à profecia, né, que nós vimos no slide anterior, que está nos
capítulo 6, versículos 9 a 10 de Isaías. O próprio Senhor Jesus, então, depois de ter falado com parábolas, agora falando com seus discípulos, utiliza-se de uma profecia. E aí aparece uma coisa muito interessante que eu trago, não para que vocês se aprofundem nesse tipo de coisa, só para saber que existem e que o Senhor Jesus usou isso para falar com os seus discípulos mais próximos, depois de ter falado através de parábolas com a multidão. É o que se chama quiasmo, ou seja, para falar com seus discípulos, Jesus utiliza o quiasmo, que é uma forma de versos à moda hebraica, que eles entendiam muito bem. Hoje, as pessoas que fazem poesias na língua portuguesa com rimas, Mas naquela época eles faziam as poesias não com rimas, mas pela forma de escrever. E isso é chamado então de quiasmo. E quiasmo, foi a maneira que Isaías usou para fazer a sua profecia e que Jesus agora reforça na sua resposta ou na sua explicação aos seus discípulos por que a multidão não entendeu a parábola. Observem que, se nós lermos de cima para baixo ou de baixo para cima o texto todo, nós vamos encontrar as palavras que se repetem, porque vendo não veem, desejaram ver o que vedes e não viram. Nele se cumpra a profecia de Isaías, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos ouvireis com os ouvidos, de modo nenhum entendereis, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Vereis com os olhos, e de modo nenhum percebereis. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem. Porque o coração deste povo está endurecido. Entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. De má vontade ouviram com os ouvidos, ouçam com os ouvidos. E o último versículo, de cima para baixo e de baixo para cima, eles se repetem: e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos. Apenas uma curiosidade de como a Bíblia é complexa, e às vezes a gente perde ao ler um texto algumas coisas. Então isso é uma motivação para que os irmãos estudem cada vez mais a palavra. Mas continuando, ok? Versículo 18. Então Jesus está dando uma explicação para os seus discípulos mais próximos e para os apóstolos. Ouçam, pois, o que significa a parábola do semeador. Então, a partir do verso 18, Jesus passa a explicar a seus discípulos mais próximos, o porquê da multidão não ter entendido a sua mensagem. Versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não a entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Analisando e associando esse texto de Mateus com Marcos 4 e Lucas 8, nós podemos iniciar a explicação de quem é cada personagem nessa parábola. O semeador é aquele que semeia semente. Quem era o semeador nessa parábola? O Senhor Jesus. E nos dias de hoje, o pastor, um ministro, um missionário, um evangelista ou qualquer crente que fielmente proclama a mensagem do Evangelho. Esse é um semeador. Todos nós somos semeadores. Quem é a semente? Conforme Lucas 8, a semente é a palavra de Deus. Os tipos de solo, conforme Mateus 13, 19, é o coração do ser humano, a maneira como cada um responde à palavra de Deus. Então nós temos três figuras nessa parábola: o semeador, que somos nós todos que proclamamos o Evangelho; a semente, que é a palavra de Deus; e os tipos de solo são o coração de cada pessoa que ouve a mensagem. Okay. Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem,
vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o caminho que foi semeado, este é a semente que foi semeada à beira do caminho. Em outras palavras, o texto refere-se a todas as pessoas que ouviram a palavra do Evangelho ou a mensagem do reino dos céus. No versículo 4, Jesus diz: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Então o verso 4 fala que as aves comeram a semente do Evangelho, a palavra do Senhor. Ou seja, a semente foi lançada, caiu no caminho, uma terra dura, um coração não permeável à palavra, e vieram as aves e comeram aquelas sementes. Elas não produziram nada. Portanto, nós podemos concluir que este primeiro tipo de solo, o caminho, representa as pessoas que ouviram a mensagem do reino dos céus e não deixam essa verdade entrar em seu coração e transformar a sua vida. Uma outra curiosidade, que Jesus fala que essas sementes que ficaram no caminho, por onde passava o semeador, ficaram expostas, vieram quem? As aves, e comeram aquelas sementes. Essas aves, elas simbolizavam o mal, lá naquela época, naquela cultura. Simbolizavam os demônios e Satanás. Ou seja, a semente foi lançada, caiu no caminho. Veio Satanás e retirou a semente. A semente não permeou o coração daquelas pessoas que representam o caminho. Então, antes mesmo que eles entendessem a mensagem, vem Satanás e lhes arrebata a mensagem que foi semeada. Como é que nós podemos aplicar isso nos dias de hoje? São pessoas que são convidadas para uma conferência missionária, são convidadas para uma reunião de evangelismo, são convidados para vir à igreja, ouvem a palavra, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou seja, Satanás sabe que o coração daquela pessoa é duro, não é permeável à palavra, e retira, desvia a semente ou a palavra que foi plantada. Outro aspecto, versículos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, esse segundo tipo de solo, o solo rochoso, refere-se àquelas pessoas que têm o coração que, ao ouvir a palavra, recebem imediatamente. Eles são capazes, ao ouvir a palavra, de pular do banco e dizer: sim, eu aceito Cristo como o meu Salvador, eu aceito essa mensagem que está sendo pregada. Dão a impressão a todos que vêm que a colheita será muito boa, que essa semente irá multiplicar dezenas de vezes. Mas lê do engano, vindo o sol ou a realidade da vida que se manifesta através de problemas, das perseguições, das pressões, das dificuldades de relacionamento da família ou da falta de dinheiro, revelam que não tem raízes. E essa conversão, ou ter aceitado aquela palavra, não frutifica, logo morre. São chamados de discípulos temporários, e esses são numerosos. Eles aparecem especialmente em grandes campanhas de reavivamento do nosso tempo moderno. E assim foi durante o ministério de Jesus. Muitas pessoas, ao ouviram: eu aceito, eu quero ir para os céus. Mas ao enfrentar a primeira dificuldade, essa pessoa se comporta como uma semente em solo rochoso. Tem uma pouca camada de terra. A fé dela é muito pouca, Vindo o sol ou vendo as dificuldades da vida, ela logo abandona a fé
sai, né, e não quer mais saber de nada. E esses representam a maioria daqueles que ouvem a palavra. Solo rochoso. Versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e torna-se infrutífera. Esse versículo descreve o caso de pessoas que o seu coração parece ao solo infestado de raízes e brotos de espinhos. Os espinhos representam as preocupações com esta vida terrena, que nunca permite que a palavra do reino dos céus controle a sua vida. Ou seja, essa pessoa ouve a palavra, mas é como se tivesse essa semente em espinhos. A vida dessa pessoa é cheia de compromissos, é tomada pelo engano das riquezas. Ela tem que trabalhar muito para gozar e deleitar-se com as suas posses. Mas, em geral, estão comprometidas com o pecado e com os prazeres deste mundo. E são controladas pelo maligno, né? Na realidade, essa mensagem de Cristo é muito clara. Ela adverte que a preocupação com as coisas deste mundo funcionam como espinhos que sufocam, asfixiam e destroem o coração e a vida espiritual dessas pessoas. Somente um coração resgatado das ilusórias fantasias da riqueza será capaz de refletir a mensagem do Evangelho. Nós vemos, já estudamos aqui nos primeiros capítulos de Mateus, que Jesus, ao pregar, um jovem falou: não, eu tenho que cuidar do meu campo, das minhas riquezas, não posso acompanhá-lo agora. Isso representa aquela mensagem que foi pregada, aquela semente que foi deixada num terreno cheio de espinhos. Outro: não, eu preciso enterrar meu pai. O pai não tinha nem morrido, ia morrer sei lá quanto tempo depois, mas ele queria cuidar primeiro das coisas terrenas. Não entenderam a mensagem do reino dos céus, não entenderam a necessidade de abandonar as coisas desta terra e viver em função da esperança da volta de Cristo. Então, isso ocorreu lá também entre aquela multidão. Havia muitos que o coração parecia espinheiros, não frutificaram. Versículo 23. Mas o que foi semeado em terra boa, e o que ouve a palavra e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Em contraste com outros tipos de solo inférteis ou de corações duros, agora nós temos o exemplo de uma pessoa que tem o coração maleável, moldável, que aceita e se submete à mensagem de salvação. A semente ou a mensagem cai em terra boa, tipo de terra que não é nem dura, nem superficial, nem ocupada por espinhos, mas é uma terra fértil, receptiva. Esse é o tipo de pessoa que ouve a mensagem porque quer ouvir, reflete sobre aquilo que está ouvindo e a compreende e põe a mensagem em prática em sua vida. Essa é o tipo de pessoa que produz frutos espirituais. A vida dela revela fé, amor, alegria, paz e longanimidade. Além disso, produzem outros frutos, né? Se reproduzem, ou seja, levam a outras pessoas a semente da salvação em Cristo. Há, contudo, uma diferença de grau de frutificação entre essas pessoas que representam a terra fértil. E Jesus deixa isso bem claro, né? Uns multiplicam-se por 100, outros multiplicam-se por 60 e outros multiplicam-se por 30. Mas cada um receberá o seu galardão no reino dos céus. Ok. A segunda questão: que tipo de solo você representa? Como o seu coração
está ouvindo e recebendo a mensagem de salvação. A ideia: deixe a mensagem do reino dos céus ou a mensagem da salvação de Cristo penetrar em seu coração antes que Satanás o faça. Pergunta para você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador: o dia do juízo se aproxima, mas ainda há tempo de arrependimento. O fato de você ser congregado desta igreja, gostar das pessoas, das atividades, do louvor, das mensagens, não significa que você é salvo e transformado. Confronte o seu coração antes que Satanás tome conta da sua vida eternamente. Esse é um alerta para todos nós. Confronte o seu coração. E a grande ideia desta mensagem, irmãos, é o que Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça. Se você já ouviu e entendeu e aceitou esta mensagem, se você é membro desta igreja, né? Você tem uma responsabilidade. Você tem que frutificar como o testemunho da sua vida. Tem que estar de acordo com a mensagem de Cristo. E além do mais, você precisa levar essa semente aos outros. Você precisa produzir frutos, multiplicando-se por 100, por 60 ou por 30. A pergunta para todos nós que já somos convertidos e que afirmamos que somos cristãos: quantos frutos poderemos apresentar ao nosso Deus no dia do juízo final? 100 frutos? 60 frutos? 30 frutos? Ou vamos chegar no dia do juízo final perante o nosso Deus com a bandeja vazia, sem nenhum fruto para apresentar? Essa é uma reflexão que fica com cada um de nós. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Pai, nós somos gratos pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra é rica em exemplos, Senhor. A Tua Palavra, ela é viva para nos admoestar, para nos instruir e para nos trazer justiça, Senhor. Ao estudar esta Palavra, Pai, num primeiro momento, nós temos uma gratidão muito grande, porque nós somos alcançados com essa mensagem de salvação, com essa mensagem, Pai, sobre o reino dos céus. Nós temos o nosso coração grato, Pai, porque nós pudemos ouvi-la, porque nós pudemos entendê-la, e isso está muito claro, Pai. Nós somos gratos por isso. Mas diante da Tua presença, neste momento, nós precisamos reconhecer, Pai, que estamos tendo dificuldade de aplicar essa mensagem em nossas vidas. Nós Te pedimos perdão, ó Pai, porque o nosso testemunho não tem sido o testemunho que Cristo nos deu. A nossa vida não se manifesta, Pai, através do amor ao próximo, através de estabelecermos a prioridade em nossas vidas, buscarmos o crescimento espiritual até que o Teu Filho venha. Mas também, Pai, reconhecemos que apesar de termos ouvido, temos entendido a Tua mensagem, nós não estamos frutificando como o Senhor espera. Nós suplicamos neste momento, ó Pai, não permita que pela dureza do nosso coração cheguemos no dia do juízo com a nossa bandeja vazia, sem levar sequer um fruto do tempo em que aqui vivemos e estivemos gozando da salvação, mas que nós possamos, Pai, ao contrário disso, apresentarmos diante de Ti no dia do juízo final, levando uma bandeja cheia de frutos, porque nós entendemos a mensagem
e aplicamos a nossa vida e fizemos aquilo que o Senhor espera de nós. Abençoa-nos, Pai, que Teu Espírito Santo nos fortaleça para que possamos entender plenamente essa mensagem e cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. Que Teu Espírito complete essa transformação, que a cada dia tenhamos o nosso coração e a nossa mente transformados e sejamos a cada dia mais parecidos contigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora louvar ao nosso Deus. Tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos livros de louvor ao Senhor. Tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Aleluia, 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 hinos de louvor ao Senhor. Tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Enquanto nós cantamos agora, onde está, lá onde está o meu tesouro, as irmãs entram junto com a gente, aleluia, aleluia. É que as irmãs têm que entrar, porque eu não consigo, porque eu tenho que acompanhar vocês, senão eu não consigo passar. Então faz o seguinte, os homens acompanham comigo e as irmãs acompanham com ela. Ok. Mas você projeta aqui a letra, não o aleluia. Tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Aleluia.
quase 100%. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.